Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui na OAB, Casa do Advogado e da Cidadania da cidade de Pindamonhangaba, para mais um tradicional encontro com os candidatos à Prefeitura da cidade de Pindamonhangaba. Nosso encontro será um bate-papo com os candidatos para que você possa conhecer um pouco mais sobre os projetos e planos de governo de cada um, caso sejam eleitos. Esse bate-papo, os candidatos responderão 7 perguntas de 7 temas previamente selecionados pela Comissão de Direito Eleitoral aqui da casa. Eles terão também 2 minutos para a apresentação inicial, 1 minuto para a explanação do tema escolhido e 3 minutos para as respostas de cada pergunta elaborada pela comissão. E para finalizar, eles terão 3 minutos para as considerações finais. Abrindo nossos trabalhos, recebo aqui o candidato Gustavo Felipe Cota Tótaro. Seja muito bem-vindo. A partir de agora, o senhor pode falar, fazer a sua apresentação inicial e dizer para a gente o porquê você quer ser prefeito da cidade de Pindamonhangaba. Olá, muito obrigado, Bárbara, pelo convite. Obrigado ao OAB pelo convite. Meu nome é Gustavo Tótaro, sou morador do distrito de Moreira César, lá no bairro Vale das Acácias. Tenho 37 anos, resido lá há 36 anos. O nosso objetivo é de sair candidato porque durante esses anos a gente viu a insatisfação da população com os atuais representantes políticos que a gente tem na cidade, certo? Então a gente, sentado lá em casa, viu que as pessoas boas que se interessam por política e querem a mudança, elas também têm que se candidatar. E não adianta às vezes ficar reclamando só na internet ou nas ruas, então a gente tem que colocar para a população as nossas propostas, de uma forma renovadora, educada, para a gente ver se convence a população se é realmente isso que eles querem, Então a gente está aí apresentando nossas propostas. Eu espero ser essa renovação, tanto que a população pede, Eu gostaria muito que também eles analisassem as nossas propostas, porque não adianta só um rosto de uma pessoa jovem, com um discurso inovador, sendo que no papel não corresponde àquilo que realmente a cidade precisa, Então, na formulação das nossas propostas, a gente focou muito na questão o que a cidade precisa hoje, a realidade da cidade, Então, eu acho muito importante, antes de ver o Gustavo, analise primeiramente as nossas propostas que estão fáceis nas nossas plataformas digitais, Tanto no nosso santinho que a gente está distribuindo pela cidade, tem lá um código QR Code, para economizar papel, uma maneira tecnológica inovadora. Então, a gente primeiro quer que vocês leiam a proposta, analisem, façam a comparação, que é um dever do cidadão fazer isso, não agir por impulso. E é lógico, votar com consciência. Então, a gente primeiramente quer que você vote com consciência e vote na gente também. Tá certo, bacana. Dando sequência ao nosso encontro, o nosso primeiro tema é segurança pública. Sim. Você tem 1 minuto para discorrer sobre o tema segurança pública. Então, Bárbara, a gente sabe que o atual prefeito criou a Secretaria de Segurança Pública, criando mais cargo em comissão, O secretário hoje consome R$14 mil, secretário adjunto R$11 mil. Então, isso gera uma despesa a mais no orçamento da cidade. Também foi apontado pela SEI que o secretário aplicou recursos errados. Então, nosso objetivo qual é? Fazer a redução da Secretaria de Segurança Pública para departamento, como era antes, reformular a nova estrutura, valorizar os funcionários, fazer uma nova reestruturação do departamento e focar o que é de fato. Sabemos que constitucionalmente a segurança pública é de responsabilidade do governo do Estado de São Paulo. Então, com essa economicidade, a gente vai focar na atividade delegada e também propor uma nova base para o Corpo de Bombeiros, porque o nosso foco é desenvolvimento econômico. Então, com uma nova base, a gente vai conseguir novos equipamentos focados na questão dos hotéis, e na questão da habitação do município, que ela se verticalizou, então, para dar mais segurança à população e também aos empresários que queiram investir na cidade. Tá certo. Nossa pergunta elaborada pela Comissão de Direito Eleitoral aqui da casa é: como trabalhar na prevenção e não na repressão utilizando a Guarda Municipal? E se a atividade delegada não acaba onerando os cofres municipais, sendo que a segurança pública é um dever do Estado? Como eu mencionei, é de dever do Estado, e o município ele pode colaborar. Então, existe uma lei prevista já pelo governo do Estado de São Paulo para acabar com o uso indevido do patrimônio humano, que é o policial de fazer bicos externos, Então, é um favorecimento ao funcionário público essa nova atividade que o governo do Estado de São Paulo implementou, que é a atividade delegada. Então, o município cabe complementar, A guarda municipal do município é uma guarda focada na guarda patrimonial.
Então, no momento, existe a lei de GCM, só que não existe funcionário público que está ocupando essa função de GCM. Então, o município deve fazer um novo concurso público para uma nova função de guarda civil metropolitano, que não existe na grade de funcionalismo público da prefeitura. E, posteriormente, isso você consegue dar um treinamento, dar mais segurança ao funcionário público. Lembrando que todos os guardas patrimoniais do município, eles são regidos pela CLT. Então, a CLT não dá segurança suficiente para esse tipo de função, como que é um policial militar. O policial militar ele é estatutário, então por trás do policial tem direitos, né, que o Estado consegue garantir para ele, para a família dele, né, e por quem está próximo dele também. Então, se caso um policial militar sofrer algum acidente em trabalho, o governo do Estado de São Paulo tem essa condição, um respaldo jurídico para dar assistência social para a família. Já a prefeitura, nos guardas patrimoniais, ela não dá essa segurança. Então, na nossa visão, o que é? Como eu falei, a guarda patrimonial está desorganizada. Dão armas para os guardas patrimoniais, mas por trás da arma tem que vir também a colaboração, o dever social para resguardar as famílias dessas pessoas. Sabemos que, por exemplo, um guarda patrimonial, Deus me livre guarda, leva um tiro ou leva um assalto para roubar a arma, fica aí paraplégico, vem a morte, quem fica desorientado é a família, não tem para onde socorrer mais, entendeu? Então, esse tipo de organização que a gente quer. E o foco, você mencionou, né, constitucionalmente, é de responsabilidade do governo do Estado de São Paulo. E investir na segurança como atividade delegada, eu acho que é primordial, né, porque a gente colabora também com o governo do Estado de São Paulo, que é dinheiro público, né? E eu acho, né, que a gente primeiro também tem que fazer a organização dessa guarda patrimonial, não só que a guarda municipal ela é compreendida em guarda ambiental, agente de trânsito e guarda patrimonial. Então a gente vê a nossa preservação do meio ambiente com guarda ambiental, só tem 3 ou 4 servidores públicos focados nisso, e a gente tem o Parque do Trabiju, a gente tem o Parque da Cidade, o Parque da Juventude, tem o Bosque da Princesa, e também a gente foca na questão da preservação ambiental como desenvolvimento econômico. Então eu acho que é de extrema importância a gente também focar como um todo. Eu relatei, né, por causa da segurança do município, né, focamos mais nisso porque a conversa foi mais nisso. Mas a segurança pública, ela engloba várias outras áreas e precisa de um foco maior. Sim, bacana. O tema é bem amplo, né, mas aqui a comissão elaborou questões bem específicas mesmo para poder auxiliar quem está assistindo a gente e ter mais esclarecimento. Okay. O nosso segundo tema escolhido é saúde. Sim. Saúde. Agora o senhor tem 1 minuto para poder explanar sobre o tema saúde. A saúde do município hoje, né, a gente entende que foi engessada porque os antigos prefeitos focaram em urgência e emergência. 32% do orçamento do município é focado em saúde. É uma das maiores pastas que consomem do orçamento. E a gente está vendo aí lista de espera para consulta, cirurgia, falta de médico na atenção básica. E olhando o orçamento e olhando para o que a gente tem no município, 3 UPAs, por exemplo, que é urgência e emergência também, na unidade de pronto atendimento. Então você considera 3 UPA, mais o pronto-socorro, mais um pronto-socorro infantil que estão prometendo aí, né, em outras propostas de governo. Então é muito foco em urgência e emergência e falta a prevenção. Então nosso foco como falei, reduzir as despesas fixas, né, na mão de obra, nos cargos comissionados e focar de fato o que realmente precisa. 32% é muito dinheiro. Falta de organização administrativa, né? Falta de foco, né? na aplicação do orçamento da cidade que a gente pretende fazer nessa gestão. Obrigada. A pergunta elaborada pela comissão no tema saúde é: como você pretende reduzir as filas de consultas e exames? E ainda, sabemos que as UPAs são do padrão 1, ou seja, não suportam cirurgias de média complexidade. Como pode ser revertido isso no seu plano de governo? Como eu mencionei, né, a gente vai focar em redução de despesa fixa. Primeiramente, a reforma administrativa, a gente vai reduzir os cargos em comissão. Sabemos que o atual prefeito ele tem 17 secretários adjuntos, comparado tecnicamente como diretor. Esses 17 secretários adjuntos consomem mensalmente a somatória do 17, R$200 mil mês. É um exemplo de economia que a gente quer fazer para focar, de fato, na compra de consulta, na compra de cirurgia, na compra de exames, que é de emergência. Tem que fazer isso de imediato. Então, a gente vai reduzir as despesas fixas, onde cargos de político, para focar na saúde da população. Como você falou, as UPAs aí são de unidade 1, não fazem nem de média e alta complexidade, e o dinheiro sai de um lugar só, sai do orçamento da cidade. Como eu mencionei, 32% é focado na saúde.
As duas UPAs, por exemplo, hoje, tem duas UPAs do Cidade Nova e do Araretama, elas estão sendo subsidiadas com dinheiro do Covid-19. Então, o Covid-19 vai sair a vacina, vai acabar o dinheiro do Covid e o município, na nossa matemática, não vai ter recurso para manter as 3 UPAs funcionando. Então, os 2 próximos anos, por exemplo, vai ser tempo de crise, vai ser sempre tempos difíceis. Então, a gente precisa reduzir, de fato, os cargos de políticos e economizar para focar na saúde pública. A gente entende também que vai ser muito difícil focar para manter as 3 UPAs funcionando, porque não há previsão orçamentária do atual prefeito para 2021 e até mesmo para 2022 a manutenção dessas 2 UPAs em funcionamento. Não há orçamento previsto já, porque a gente está falando para planejamento. O que salvou ele nesse mandato foi o Covid-19, entre aspas, né, que liberou recurso para ele colocou para funcionar e diz ele que está dizendo que está salvando a pátria, mas na verdade não, né? A contratação dessas 2 empresas que estão fazendo a gestão da UPA da Cidade Nova e da Araretama foi uma compra direta, específica para isso, e a gente precisa fazer uma nova licitação para contratar empresas para operacionar as 2 UPAs, e a atual gestão não fez isso ainda. Então, provavelmente, o que vai acontecer? Vai acabar o Covid, vai acabar o recurso, vai ter que fechar as 2 UPAs, porque não estão fazendo a licitação correta, né? Não fizeram a licitação ainda, nem abriram o edital, vai ficar um tempo parado as UPAs, né? Para até conseguir o recurso, até fazer a nova licitação, então isso gera-se um tempo. Então, na nossa previsão é reduzir despesas fixas, focar que é emergencial aí, o pronto-socorro vai dar conta, a UPA de Moreira da César vai dar conta, entre aspas, mas a gente vê que o próximo mandato do próximo prefeito, quem seja for, a gente espera que vai ser tempos difíceis, porque o dinheiro sai de um lugar só, sai de nós, pagadores de impostos, e não há previsão orçamentária do atual prefeito nem para a manutenção das 2 UPAs. Então, o nosso foco vou reforçar, redução de despesas fixas, focar na atenção básica, focar na compra de cirurgias, exames e cirurgias, que está na lista grande, para a gente dar andamento na saúde pública no município. O nosso próximo tema é transporte público. Você tem 1 minuto para explanar o tema transporte público. Transporte público é uma bandeira que eu venho defendendo há tempos, né? Sabemos que o atual contrato ele está, entre aspas, aí, vencido, tem uma prorrogação constante há vários anos, né? Que é um absurdo na nossa interpretação. O atual prefeito falou que em 2017 não tinha nem contrato, passou-se 3 anos e meio, não deu condição disso, né? Então, a nossa prioridade qual que é? Focar de fato no transporte público. Lá do lado da prefeitura tem um terminal rodoviário subutilizado, que é patrimônio público, que é nosso. Então a gente vai fazer a reavaliação desse contrato da empresa que está lá. Vamos fazer a interligação de todas as linhas de ônibus que precisam ser interligadas, a proporcionar à população um melhor lugar para o transporte público, que hoje eles estão na Praça Banome de Melo, né? E nesse ponto de interligação das linhas, a gente vai fazer o pagamento de uma passagem só, como é uma das bandeiras minhas antigas desde 2011, proporcionar o pagamento de uma passagem só para toda a população. Bacana. A nossa pergunta dentro desse tema transporte público é, tendo em vista que a atual licitação do transporte público está vencida, qual a proposta de melhorias para o usuário, tendo em vista que a tarifa municipal é uma das mais caras do país? Existe uma representação minha no Ministério Público, no Tribunal de Contas, quanto ao aumento da passagem de R$ 3,90 para R$ 4,40. Eu entendi que foi um aumento abusivo e errado, e não é à toa que está tramitando na Justiça, como inquérito civil e também no Tribunal de Contas. A tendência, consequentemente, é abaixar. Eu quero fazer interligação de linhas, como eu mencionei, né, lá no terminal rodoviário, do lado da prefeitura, que é subutilizados. O prefeito atual abriu uma licitação, um termo de referência, né, para fazer de novo um novo contrato. O Tribunal de Contas apontou impugnado, lembrando que ele contratou uma empresa de engenharia e ele também está construindo mais 2 terminais rodoviários na cidade, que a gente acha um absurdo. E eu sempre falo nas entrevistas que, como um gestor propõe construir mais 2 terminais rodoviários na cidade, sendo que um é subutilizado, né, e não inclui esses 2 terminais rodoviários na proposta de um novo contrato, é desperdício de dinheiro público, é falta de planejamento, não sabe o que está fazendo. Então, o nosso objetivo qual que é? Fazer de fato um novo chamamento público, mas não só interligando o transporte público municipal, além de ônibus. A gente tem que também entender que a gente está numa nova era de tecnologia, tem uns transportes por aplicativo, e isso influencia diretamente no preço da passagem também, né? Porque as pessoas, se elas utilizam mais transporte
por aplicativo, consequentemente é menos demanda no transporte público. Então temos que fazer esse balanço, tem que ter uma visão mais ampla, entendeu? Então não é só chegar, fazer uma nova licitação para tirar a empresa Viva Pinda, entre aspas, porque nada impede de ela também participar de um novo chamamento e ela ganhar de novo. O que é mal elaborado são os contratos. E é mal elaborado, é mal fiscalizado, não tem acompanhamento, é uma falta de interesse. Então a gente está pensando no transporte público no município como um todo. Temos como objetivo não ser o terminal rodoviário lá em Muracesa, aquilo lá foi mal planejado, mal localizado, lá vai virar um centro comercial de Muracesa que a gente quer. Eu ainda não pensei o que vai fazer com o terminal rodoviário lá da FAP, porque está sendo em construção ainda. Então a gente vai abrir uma audiência pública, vai conversar com a população e vamos apresentar pontos suficientes para a elaboração de um novo contrato, que precisa ser feito imediatamente. E como primeiro passo eu falei, vamos rever o contrato lá do terminal rodoviário, lá da prefeitura e, se possível, nos 3 primeiros meses já começar a fazer a integração das linhas todas lá naquele terminal rodoviário, porque a população não precisa ficar na rua Barão Homem de Melo, lá no tempo, no relento, no sol, na chuva, um lugar subutilizado, um lugar degradado na área central de Pinda, também danifica o trânsito, né? Fica um inferno do caramba aquela área central. Então é um bom lugar lá que a gente pretende mudar de urbano no município. Ainda tem um tempinho ainda. Então eu quero que a população vista a camisa na questão do transporte público a gente, que é de extrema importância, que a gente vai conseguir mudar sim. Tá certo. O nosso próximo tema é educação. Você tem 1 minuto para poder explanar sobre o tema educação. A educação do município, ao longo dos anos, né, ela já vem mantendo uma média histórica muito boa, comparando ao cenário nacional. A gente vai focar muito na questão da atualidade agora, né, que é tecnologia chegando, as nossas crianças precisam ter contato com uma nova língua, né, porque o mundo já é preparado para isso. E eu vejo que a nossa atenção básica está preparada, está estruturada já durante os anos. Os números estão aí para falar, né? E temos como objetivo concluir as obras que estão paradas aí há mais de 8 anos, aí, que iniciaram na gestão anterior, e essa atual administração não deu conta de concluir, e sabemos que o orçamento está engessado, né? 50% do orçamento do município é por despesas com recursos humanos, então temos que construir as escolas, terminar de construir e colocar mão de obra dentro, então isso vai depender também folha de pagamento. Então nosso objetivo é terminar o que está em andamento e depois fazer um planejamento continuado junto com os gestores do município. Tá certo. A nossa pergunta dentro desse tema educação é: com relação às crianças especiais, além do professor de sala, a legislação diz que deve ser acompanhada por um professor com especialização em educação especial. Mas o que acontece de fato é a contratação de estagiários para suprir essa necessidade. Como o candidato pretende regularizar essa situação? Então, como eu mencionei para você, né, contrato estagiário porque é uma mão de obra barata. A atual gestão deu foco para priorizar cargos políticos e esqueceu de focar na continuidade no trabalho da cidade, né? Então a gente tem que focar primeiramente o que é importante para a cidade. Como você, uma inclusão na educação é de extrema importância, né? Mas não pode ser uma inclusão de qualquer jeito, porque pode dar danos futuros para a criança. Então sabemos, como mencionei, que 50% do orçamento da cidade é focado na folha de pagamento. Então o orçamento está engessado. Precisamos reduzir os cargos políticos e precisamos, com redução dos cargos políticos que o prefeito o atual criou aí, que é uma lei criada, ele preferiu contratar os amigos, os padrinhos deles, em vez de focar, por exemplo, em contratação de professor especializado para cobrir essa demanda de inclusão que precisa ter, né, dar mais atenção não somente na questão da educação, como também dar atenção na área da saúde, porque, como você pode ver, é integrado, né? Crianças que precisam não somente da área educacional, mas também de uma área de saúde que vem junto. Às vezes, a demanda educacional, ela necessita muito mais também da área de saúde psicológica, da família como um todo, do profissional que está lá como um todo. Então, falta muita discussão sobre esse tema. Então, colocar estagiário é achar que a gente é bobo na sociedade para dizer que tem. Então, a gente precisa, de fato, reduzir as nossas despesas fixas com recursos humanos e focar também nessa área aí, na contratação de professor especializado, como a lei determina. Então, não adianta a gente ficar prometendo obras e obras e obras e obras, sendo que está deixando, entre aspas, rabo para trás, né? Que pode dar danos grandes para a sociedade futuramente. Quem sai prejudicado são os pais, as famílias, as crianças, entendeu? E
eu acho que é muito de extrema importância focar nisso. Tá certo. Ainda temos um tempo, quiser discorrer sobre o tema educação. A educação, como falei, também é muito importante a gente fazer a integração com as faculdades, né? A criança, a gente vê muito jovem também, sem ter o que fazer na sociedade, então a gente vai focar muito na integração do ensino básico com a faculdade, né? Sabemos também tem inclusão nas faculdades, né? Eu estudo na FATEC, lá tem alunos especiais também, né? Então, é muito importante essa inclusão, não só na atenção básica, mas também as crianças nascem, ficam jovens e elas precisam ter um amparo mais legal na área educacional nas faculdades. Que a gente vê muito déficit de responsabilidade do governo do Estado de São Paulo, mas a gente vê muita dificuldade também dos jovens por falta de inclusão nas faculdades. Então, a gente quer fazer essa parceria com a FATEC, com a ETEC, fortalecer ainda mais a inclusão em nível superior que está dentro da cidade. Então, a gente vai chamar também as faculdades para conversar sobre o tema, para dar continuidade na criação das nossas crianças, depois adolescentes e adultos. Legal. Bom, nosso próximo tema, candidato, é habitação. 1 minuto para você poder explanar sobre habitação. A habitação no município ela tem um histórico, né, de receber recursos tanto do governo federal e do governo do Estado de São Paulo. O município ele entra contrapartida com a doação da terra e muitas vezes a filtragem social que a cidade tem, né? Então, o nosso objetivo qual que é? Hoje o município tem a Secretaria de Habitação, como focando na redução das despesas fixas, né? Da mão de obra que a gente tem, dos cargos comissionados, a gente vai reduzir, vai acabar com a Secretaria de Habitação. O serviço que a Secretaria de Habitação faz lá vai ser distribuído entre a Secretaria de Planejamento, que vai focar na questão da área, focar na questão do acompanhamento da construção, vai focar na questão do governo do estado, no governo federal ou no governo estadual, para buscar recursos para a construção dos prédios, né? E também focar na questão da assistência social, que vai fazer essa filtragem das famílias que realmente necessitam da habitação. Ok. A pergunta elaborada pela Comissão de Direito Eleitoral aqui da Casa fez a seguinte pergunta: sabendo que existe um déficit habitacional no município e tendo em vista que o governo federal cessou o investimento em grandes projetos e o governo estadual também não possui nenhum programa para investimento habitacional, além do CDHU, como o senhor pretende resolver esse problema habitacional com o orçamento municipal? De fato, como eu falei, né? Você está apontando vários problemas que a crise não bate só no município, mas também no governo estadual e no governo federal. O dinheiro sai de um lugar só, da gente. E se historicamente o município, raramente que eu me lembre, moro aqui há 36 anos, eu pouco ouvi o município botar dinheiro do próprio bolso para fazer construção habitacional. Sempre teve o apoio ou do CDHU ou do governo federal, como por exemplo o Bem Viver. Certo? Então, se existe essa dificuldade já no governo estadual e no governo federal, então para a gente vai ter dificuldade também. Então, o nosso foco é tentar ver com o CDHU, né, que aparentemente parece que o governo federal, o governo estadual fechou o CDHU, né, e isso vai ser meio difícil. Então, a gente vai ter que fechar e estreitar essas parcerias ainda mais para da onde vai vir os recursos para a área habitacional dos governos federal e do governo estadual, porque o município, na nossa interpretação, o orçamento é pequeno, é engessado, 32% do orçamento é focado na saúde. Se não vier dinheiro dessas esferas governamentais, fica muito difícil para a gente construir casa. Então, eu acho que a questão de financiamento ou uma questão de parceria com o governo federal é muito sério e tem que ser feito. Então, a gente vai ter que ir lá em Brasília, cobrar do governo federal e do estado de São Paulo, cobrar juntamente com as outras cidades, né, esse recurso habitacional. E a questão da filtragem social, né, como a gente pode ver, a gente vê nas redes sociais, eu acho um absurdo pessoas se declararem que precisam de casa, 6 meses depois, ficar divulgando que está vendendo a casa, ficar vendendo apartamento. Para mim, como cidadão, é um absurdo, né? Então está tendo um problema muito grave na filtragem das famílias, entendeu? Então isso para mim é má fé, é dolo ao patrimônio público nosso, entendeu? Então eu acho que a gente tem que fazer, de fato, uma filtragem melhor, né, nas famílias, né? O assistente social tem que trabalhar pesado nisso, ver quem não está agindo de má fé, porque não é nada dado de graça, né? As pessoas também pagam uma taxa baixa de R$80 para devolver o dinheiro para o Estado, então o Estado tem que devolver isso para a população como forma de construção. Então a gente tem que analisar de fato essa informação que é muito importante, você falou, que não vai ter dinheiro tanto no governo federal e nem no estadual,
E a gente tem que, se não vai ter dinheiro, tem que cobrar dos dois, né, das duas esferas, da onde vai vir o dinheiro. Porque eu entendo que o município não vai ter recurso para aplicar nessa área habitacional, por isso que a gente quer tanto acabar, entre aspas, né, com a Secretaria de Habitação, e não vai deixar de focar na habitação, é só por uma questão de redução de despesas fixas mesmo, para a gente focar na área de saúde, para a gente focar na área de educação, e esperar que o governo federal e o governo estadual vão dispensar de recursos para a gente fazer a construção das casas, como sempre foi feito aqui na cidade. Tá certo. O nosso próximo tema é geração de empregos. 1 minuto para discorrer sobre geração de empregos. O nosso foco aqui, eu vim falando, né, de reduzir despesa, mas o outro nosso foco é a geração de receita. E a gente sabe que quem faz a geração de receita é os nossos empresários nas cidades que geram o imposto ISS, né, que paga o ISS, né? Sabemos que a área de serviço é uma das áreas que mais cresce do município, que geram mais renda no município, que empregam mais no município também. Então, o nosso foco é no turismo, né, que é um gerador de riquezas limpa, né, que antes da pandemia estava com uma crescente muito grande. O Pindamonhangaba é rico em patrimônios históricos, é rico em preservação ambiental. Então, o nosso foco é focar na questão cultural, turística do município, para ser uma nova vertente de construção de geração de renda e fomento ao emprego também na cidade. Eu acho que é de extrema importância não só reduzir as despesas fixas, né, mas também fomentar a geração de riquezas que é através dos empresários da cidade. Legal. A nossa pergunta formulada dentro desse tema, geração de empregos, é: a instalação de empresas em nossa cidade depende de uma série de incentivos, que também são oferecidas em outras cidades. Como o senhor pretende se destacar em meio à concorrência das demais cidades aqui da região e assim fomentar a geração de empregos em nossa cidade? O nosso foco, né, não vai ser tanto nas grandes indústrias, porque a gente sabe que a gente dá grandes áreas para elas virem se instalar aqui e geram poucos empregos, né? Então, estamos aí, o atual prefeito fez a doação de 15 mil metros quadrados para uma empresa para dar como contrapartida do sucatão na frente da cidade, aquele porte de 800 mil reais, e ela vai gerar durante 5 anos 60 empregos. O nosso foco é no turismo. O turismo é o que mais gera emprego, sabe? O empreendedorismo, o empreendedor também é o que mais gera emprego. Ou se você fazer uma consulta no site do governo federal, Pindamonhangaba, até o prezado momento nesse mês, tem 8 mil MEIs geradas aqui em Pindamonhangaba. E uma MEI, ela pode contratar um funcionário. Ou seja, se eu tenho 8 mil, já são 16 mil pessoas trabalhando em Pindamonhangaba. Então, o nosso foco vai ser fomentar os micro e médios empreendedores, dar respaldo para eles de maneira legal. Hoje, a nossa municipalidade, o que ela faz? Ela pega as doações de área e dá de forma direta, né, sem pensalidade. Não abre um processo de licitação. E a gente sabe que a Justiça, aqui o TJ, já deu um parecer que todas as áreas públicas devem passar por uma área de licitação de uma maneira que dê uma isonomia de concorrência para toda a cidade, para todo empreendedor que queira participar de um processo de licitação e ocupar uma área pública, que esse é o objetivo nosso, né? Dispensar áreas públicas para que os empreendedores foquem na questão do desenvolvimento econômico deles, contratem pessoas e assim a cidade vem crescer. Ultimamente, histórica aí, a gente viu o prefeito atual criando taxas, né? Como aumentou a taxa da CIP, Contribuição de Iluminação Pública, tentou criar a taxa do lixo, fez a questão do IPTU complementar e não dando contrapartida como um apoio aos empresários que de fato são eles que geram emprego. Eu, como gestor, poder público, eu sou uma despesa para a cidade, somos considerados uma despesa, a gente não gera riqueza, não arranco dinheiro no meu bolso e boto na prefeitura como um prefeito, entendeu? Então eu tenho que dar muita atenção a quem de fato gera riqueza no município. E como eu falei, o nosso foco vai ser o turismo, valorizar os nossos patrimônios históricos. O atual prefeito preferiu focar na construção de um pórtico na cidade de 800 mil reais e, pelo contrário, ele podia dar o apoio ao empresário local, falar assim, a gente abriu um chamamento público utilizando o Fundo Municipal de Cultura, porque através do Fundo Municipal de Cultura ele consegue fazer um abatimento no imposto de renda dele, né, de 6% a 8%, conforme a lei federal. Ou seja, você estimula ele a focar em projetos de restauro do nosso patrimônio público, patrimônio histórico, patrimônio cultural. E você, revitalizando essa história, você consegue fomentar ainda mais um produto na cidade para o turismo, como Bosta da Princesa, Igreja de São José, o Parque Natural do Trabiju, que lá pegou fogo nas tendas, entendeu? Então falta mais foco
do poder público em ferramentas públicas que já existe para o fomento do turismo. Então não vai ser, a gente vai focar muito em indústrias, mas sim no fomento dos serviços e no micro e médio empresário da cidade. Obrigada. O nosso próximo tema é orçamento. 1 minuto. Como eu mencionei, né, o orçamento da cidade, 50% dele é focado na mão de obra, né, recursos humanos, folha de pagamento, e os outros 50% é destinado para a distribuição das áreas, aí 32% é na saúde. Então a gente vê que é um foco muito grande durante os tempos que nenhum gestor focou na redução da mão de obra. E a gente entende qual o problema. Primeiro o prefeito tem que cortar na carne, né, nos cargos políticos que compete a ele. E a gente viu aí a criação da reforma administrativa, a primeira em 2017, que o Superior Tribunal de Justiça deu como inconstitucional, está tendo a segunda, está sendo impugnada pelo Tribunal de Justiça também, como irregular também, as duas representações formuladas por mim, porque a gente entende que política tem que ser menos dentro da prefeitura e mais profissionais qualificados para devolver de volta à população o que ela precisa. Certo. A nossa pergunta dentro desse tema orçamento é: após passarmos por um ano difícil por conta do Covid, tivemos a consequente baixa de arrecadação de tributos municipais e repasse das receitas estaduais, o que acarretou num déficit orçamentário municipal em 2020. Quais medidas você pretende adotar para equilibrar o orçamento? Como a gente já vem mencionando no início da nossa entrevista aqui, o nosso foco, a gente já apontou, e sempre o nosso discurso é esse: precisa reduzir as despesas fixas com recursos humanos. Não tem outro caminho. O dinheiro sai de um lugar só. O dinheiro que entra no município é o que vai para o Estado, que vai para o governo federal. Somos nós mesmos. Se o prefeito que entrar lá, ele não entender que precisa reduzir a mão de obra, não vai ficar engessado. Tudo que eles estão falando, os nossos concorrentes, são propostas ilusórias, porque se baseia no dinheiro para construir tudo que eles estão prometendo. Então, por isso que a gente aqui martela: vamos reduzir os cargos políticos que a prefeitura tem que reduzir. 17 secretários adjuntos consomem mês R$200 mil. O prefeito tem 55 diretores, 32 a 29 assessores, né, que cada um ganha R$6 mil. Eu não sei de onde que político precisa de tudo isso de mão de obra política para a cidade, sendo que falta médico na atenção básica, sendo que falta professor qualificado para inclusão nas escolas. Então a gente tem que entender o orçamento. Nosso orçamento para 2021 foi previsto para 525 milhões. E nesse ano está, acho que 519, como você mencionou, vai ter um déficit. Então já se vê que o próximo 2021 vai ser difícil. Se a pessoa que entrar lá não vier falando fortemente nisso, redução de despesas fixas, que aliás, eu e o Fabrício Jesus somos os únicos candidatos a prefeito que martela toda vez no nosso discurso que precisa reduzir, claramente, que precisa reduzir os cargos políticos. São R$200 mil mês para secretário adjunto. Virou mês, por exemplo, vai acabar agora primeiro, vai entrar 1º de novembro. O salário desses caras vai estar na conta e o povo vai estar sofrendo. Imagine isso em 2021, que, como você falou, a crise, a pandemia vai acabar, mas a crise financeira vai ficar. E como que a gente tem que trabalhar isso? Se o gestor não tiver postura, já desde na sua propaganda política falando sobre isso, ele está pregando mentiras e inverdades para a população durante a campanha, porque ele não vai conseguir cumprir aquilo que está falando. Na nossa previsão é que o 2021, 2022 vai ser difícil para Pindamonhangaba. Temos 13 milhões de desempregados. Você acha que os 13 milhões de desempregados, uma parcela não está em Pindamonhangaba? Está em Pindamonhangaba. A empresa, cada vez mais a tecnologia chega, ela contrata menos, manda embora mais, contrata menos, porque a Revolução Industrial 4.0 está fazendo essa mudança. Então as pessoas têm que se qualificar melhor. Se a gente não focar também nas escolas públicas, nas faculdades públicas que a gente está na cidade, a gente não vai ter condições também de ter mão de obra qualificada. Estamos vendo o atual gestor falando em construir uma nova faculdade tecnológica, sendo que a gente já tem mão de obra para isso, que é uma faculdade estadual. Então, é muito, para mim, como cidadão, além de ser candidato cidadão, eu vejo outras propostas como ilusórias, fantasiosas e me assustam. E ninguém fala na redução de cargos de políticos, porque a gente só fala. Obrigada. Estamos caminhando para o final do nosso bate-papo e agora o senhor pode fazer as suas considerações finais, poder discorrer aí para a gente encerrar o nosso encontro. Eu agradeço à OAB pelo espaço dado, né? Uma satisfação estar aqui nessa casa.
Casa de Leis, que a gente sabe é importante, tem ótimos profissionais aqui dentro. Eu quero fazer você, o pessoal de Pindamonhangaba, os eleitores de Pindamonhangaba, que façam a leitura das nossas propostas. Nossas propostas são claras, transparentes. Temos como objetivo, como mencionando, a redução de despesas fixas. Foi falado muito na questão do orçamento da cidade aqui. E não se faz nada sem dinheiro público, e o dinheiro público é um só. Então não adianta você acreditar em pessoas com lastro histórico político, sempre que prometeu a mesma coisa, sempre fez a mesma coisa, e não vem falar na redução dos cargos políticos, que são essas pessoas que tentam se perpetuar no poder, têm sede de poder, e como vocês podem ver na campanha política, troca-se o nome, mas a base deles vão se trocando e são sempre as mesmas pessoas. Então eu sou uma pessoa livre, juntamente com o meu vice aqui, temos a capacidade de propor o que a cidade precisa, que é desenvolvimento econômico e a redução de despesas fixas. Então no dia 15 de novembro, o primeiro voto que vai ser para os vereadores. Então a gente solicita que vocês votem 33 na nossa legenda para vereador e posteriormente 33 para prefeito, que é Gustavo Totter e Fabrício Jesus, para uma nova Pindamonhangaba, para uma Pindamonhangaba renovada, para uma Pindamonhangaba que fala de fato o que vocês querem ouvir e entende vocês. Em antemão eu quero agradecer toda a população que vem recebendo a gente nas casas, de forma carinhosa, de forma atenciosa, sempre falando que precisa de renovação. E para a gente renovar, o voto tem que ser na renovação de verdade, não nessas pessoas que só querem poder durante anos e nas propostas chegam que fala que está com você, entra na prefeitura e na verdade eles não fazem nada e só vão empurrando com a barriga, iludindo você como sempre foi. Então nosso foco vai ser desenvolvimento econômico e redução de despesas fixas, e eu quero que vocês acreditem na gente para a gente fazer uma nova política aqui em Pindamonhangaba. Então desde já, muito obrigado ao OAB, obrigado Bárbara pelo convite, pela entrevista, eu que só tenho a agradecer. Tá certo. Tem mais um tempinho. Tem mais um tempo? Então vamos lá. Eu queria muito que você, cidadão de Pindamonhangaba, de fato faça a leitura das nossas propostas. Sabemos que os anos 2021, 2022 vai ser ano muito difícil para a nossa cidade, a questão do orçamento. Então a gente pretende focar muito na questão do desenvolvimento econômico, abrir espaço para você, micro e médio empreendedor, que sofreu nesse ano que se passou o fechamento do seu comércio, não deixando você trabalhar, não deixando gerar riqueza para o município. Então, nosso apoio vai ser total a você que quer contribuir, que de fato acredita na cidade, que entende a cidade, conhece a história da cidade. E o nosso objetivo é esse, acreditar em você para a gente construir uma cidade melhor. Bom, eu, em nome da OAB aqui de Pindamonhangaba, gostaria de agradecer a sua presença, que contribuiu com conhecimento, para que a sociedade possa exercer com consciência o voto no próximo dia 15 de novembro, né? Muito obrigada pela sua presença e pela contribuição. Muito obrigado. Obrigado.